História 1. O padre que foi fotografado rezando ao lado de si mesmo no Texas. O que você faria se a prova irrefutável do impossível caísse em suas mãos? Não estamos falando de um borrão à distância ou uma sombra na penumbra, mas de uma imagem clara, nítida, que desafia toda a lógica e te obriga a questionar a própria natureza da sua realidade. Imagine uma fotografia que não apenas captura um fantasma, mas que te mostra a si mesmo em um lugar onde você não deveria estar, realizando um ato que não se lembra. Esta é a história do Padre Michael, um homem de fé inabalável que se deparou com a evidência fotográfica de sua própria dualidade, um retrato arrepiante que sugeria que, enquanto ele rezava pelos vivos, outra versão de si mesmo já estava rezando pela própria alma. O sol do Texas caía a pino sobre o pequeno cemitério da paróquia de San Judas Tadeu, nos arredores de El Paso. O Padre Michael, um homem de meia idade cujo rosto já mostrava os sulcos de uma vida dedicada a escutar as dores alheias, estava oficiando um responso para um paroquiano recém-falecido. Era uma tarde como qualquer outra, carregada de calor e do zumbido dos insetos. Um jovem parente do falecido, amante da fotografia, decidiu capturar a solenidade do momento. Queria uma lembrança do sacerdote que havia dado consolo à sua família. Disparou várias fotos com sua câmera digital, sem prestar muita atenção aos detalhes, concentrado apenas em enquadrar a figura do Padre Michael contra o fundo de lápides antigas e cruzes de ferro forjado. A cerimônia terminou. O Padre Michael deu seus pêsames, apertou algumas mãos e se retirou para a sacristia, sentindo o peso do luto alheio sobre seus ombros. Não pensou mais nisso. Os dias se transformaram em semanas. A vida da paróquia seguiu seu curso com seus batizados, missas e confissões. Foi quase um mês depois quando o jovem fotógrafo, chamado David, se apresentou em seu escritório. Levava uma pasta debaixo do braço e uma expressão de nervosismo que não combinava com seu costumeiro desembaraço. "Padre, preciso lhe mostrar algo", disse com voz trêmula. "Não sei o que é, mas tem me tirado o sono." O sacerdote o convidou para sentar e David tirou uma fotografia impressa em papel de alta qualidade. Deslizou-a sobre a escrivaninha de madeira. O Padre Michael a pegou com curiosidade. A imagem era perfeita. Mostrava o cemitério com uma luz dourada e dramática. Via-se a si mesmo, em pé, com a estola roxa sobre os ombros, a mão direita erguida em sinal de bênção sobre o caixão. Mas não estava sozinho. Ao seu lado, ajoelhada sobre a grama seca, havia outra figura. Vestia exatamente a mesma batina, o mesmo corte de cabelo, a mesma compleição física. Era ele. Não havia dúvida alguma. Uma versão de si mesmo estava ajoelhada em atitude de profunda súplica, com a cabeça baixa, enquanto seu outro eu, o que lembrava, oficiava a cerimônia. O Padre Michael sentiu um frio glacial percorrer suas costas, um frio que nada tinha a ver com o ar-condicionado do ambiente. Aproximou a foto dos olhos. O detalhe era assombroso. Não era um truque de luz, nem uma dupla exposição acidental. As duas figuras eram tridimensionais, projetavam sombras distintas e interagiam com o ambiente de maneira independente. O Padre Michael em pé parecia sólido, real. O Padre Michael ajoelhado tinha uma qualidade ligeiramente translúcida, como se fosse feito de fumaça ou de uma lembrança dolorosa. "David, o que é isso?" "É algum tipo de montagem?", perguntou, embora sua voz carecesse de convicção. Sabia que o jovem não tinha nem os meios nem a malícia para uma brincadeira tão elaborada. "Não, padre, juro por Deus", respondeu David, com os olhos arregalados. "Revisei o arquivo original da câmera, os metadados, tudo. Não há manipulação. Estava lá. Estava na foto." Mostrou-lhe a imagem na tela da câmera, dando zoom em cada detalhe. A textura da batina ajoelhada, a forma como a luz atravessava sutilmente, a grama visível através de suas mãos entrelaçadas. Era uma impossibilidade capturada em um instante. O sacerdote passou as noites seguintes em vigília. A fotografia permanecia guardada na gaveta de sua escrivaninha, mas a sentia pulsar, como se tivesse vida própria. Tentou encontrar uma explicação lógica. Um irmão gêmeo desconhecido? Impossível.
Um reflexo estranho na lente? Nítido demais. Uma miragem provocada pelo calor? A câmera não teria capturado uma alucinação. Cada via racional terminava em um beco sem saída, e apenas uma porta permanecia aberta, a do sobrenatural. Começou a se sentir observado, mesmo na solidão de sua igreja. Quando rezava, sentia uma presença ao seu lado, uma companhia fria que imitava seus movimentos. Durante a consagração, ao elevar a hóstia, tinha a certeza de que outras mãos, idênticas às suas, se erguiam na penumbra do altar. Obsessivo-se com a figura ajoelhada. O que representava? Era um presságio, um aviso? A expressão no rosto ajoelhado, embora mal visível, parecia de uma angústia infinita, como se estivesse suplicando por algo que o padre Michael em pé não podia ver. Uma noite, incapaz de dormir, desceu à capela. A única luz era a do sacrário. Ajoelhou-se diante do altar, na mesma posição que seu duplo na fotografia, e começou a rezar. Senhor, mostre-me o que isso significa. Dê-me entendimento, sussurrou na escuridão. O silêncio foi sua única resposta. Mas então, um pensamento gélido deslizou em sua mente, uma ideia que não parecia própria. Você não reza por eles. Reza por si. Porque já está morto. O pânico se apoderou dele. Levantou-se de um salto e olhou ao redor. Não havia ninguém. Mas a sensação de dualidade era mais forte do que nunca. Era como se seu corpo contivesse duas almas, a do sacerdote vivo e a do espectro ajoelhado. Era um doppelganger, um arauto da morte? A tradição dizia que ver o próprio duplo era um augúrio funesto. Mas ele não o havia visto com os próprios olhos, mas através da lente imparcial de uma câmera. Isso mudava as regras? A fotografia nunca foi mostrada a mais ninguém. David, a pedido do sacerdote, apagou o arquivo e jurou nunca mais falar sobre isso. Mas a imagem já estava gravada a fogo na mente do padre Michael. Sua fé, antes uma rocha sólida, agora estava cheia de fissuras. Continuou com seus deveres, mas seu olhar se perdia frequentemente à distância, como se procurasse algo ou alguém no canto do olho. Os paroquianos notaram uma mudança nele. Parecia mais cansado, mais ausente, como se uma parte dele tivesse ficado para sempre naquele cemitério, ajoelhada sobre a grama, rezando por um homem que já não estava seguro de estar vivo. Você se atreve a imaginar quais segredos suas próprias fotografias poderiam revelar? Esta história é apenas o começo. Se o mistério do inexplicável te chama, inscreva-se e deixe seu like, porque o terror frequentemente se esconde à vista de todos. Continua com as outras histórias na mesma estrutura narrativa e comprimento, tentar novamente PSIMCONTNUE História 2, o silêncio que gritava entre as tumbas em Veracruz. Há lugares onde o silêncio não é a ausência de som, mas uma tela sobre a qual se pintam os sussurros do além. Os cemitérios são mestres dessa quietude, mas alguns guardam um silêncio mais profundo, mais tenso, como o ar que precede uma tempestade. Imagine caminhar entre lápides sob o céu úmido de Veracruz, onde o único ruído deveria ser o murmúrio do vento e a batida do seu próprio coração. Agora, imagine que nas pausas de suas próprias orações, um som impossível começa a se filtrar desse nada. Não é um lamento, nem um sussurro, mas um grito agudo e abafado, um guincho de puro terror que parece nascer e morrer no mesmo instante, preso para sempre entre a terra e o esquecimento. O padre Ismael conhecia o panteão particular de Veracruz como a palma de sua mão. Havia passado mais de 30 anos servindo a comunidade, e uma parte importante de seu ministério consistia em acompanhar as famílias em sua última despedida. Conhecia cada tumba, cada anjo de mármore com as asas quebradas, cada epitáfio apagado pelo salitre e pelo tempo. Para ele, o cemitério não era um lugar de medo, mas de paz e transição. Ou pelo menos, havia sido até aquela tarde de novembro. Estava realizando os responsos para uma idosa da comunidade, Dona Elvira. A família, um pequeno grupo vestido de luto rigoroso, se apertava sob um céu cinza que ameaçava se desfazer em lágrimas. O padre Ismael começou as orações com sua voz grave e pausada, uma voz que havia trazido consolo a gerações. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá, recitou. Fez uma pausa, como era seu costume, para permitir que as palavras se assentassem nos corações aflitos. E foi nessa pausa, nesse instante de silêncio absoluto, quando ouviu pela primeira vez. Foi um som agudo, quase imperceptível, como o assobio de uma chaleira prestes a ferver, mas carregado de uma angústia desumana. Durou apenas um segundo e se cortou de forma tão abrupta que o padre Ismael pensou que havia imaginado, talvez um pássaro ou o vento pregando uma peça entre os mausoléus. Olhou para os familiares, nenhum parecia ter notado nada. Continuou com o ritual, mas agora sua atenção estava dividida. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. De novo, a pausa ritual. E de novo, o som. Desta vez foi mais claro, mais definido. Era um grito. Um grito de mulher, estrangulado, como se alguém estivesse tentando gritar com a garganta cheia de terra. Um arrepio percorreu a nuca do sacerdote. O som não vinha de nenhuma direção em particular. Parecia surgir do próprio ar, do espaço entre as tumbas, do próprio silêncio. Era um grito que não viajava até ele, mas simplesmente estava ali, ao seu redor. Concluiu a cerimônia o mais rápido que pôde, sentindo os olhos invisíveis de algo que não pertencia àquele lugar. Enquanto a família se retirava, ele ficou para trás, com a desculpa de que precisava de um momento de oração privada. O sol começava a se esconder, tingindo as nuvens de um laranja doentio. O silêncio retornou, mas agora era diferente. Estava carregado de expectativa. O padre Ismael parou no centro do cemitério e esperou. O vento soprava suavemente, movendo as folhas das amendoeiras. Não havia nada. Talvez tenha sido o cansaço, disse a si mesmo, tentando se tranquilizar. Mas no fundo, sabia que não era assim. Aquele som havia sido real demais, cheio demais de dor. Decidiu retornar à tumba de Dona Elvira nos dias seguintes, sempre na mesma hora do entardecer. Cada vez, o fenômeno se repetia. Nos momentos de maior quietude, o grito abafado rompia o silêncio. Tentou localizar sua origem. Caminhou pelos corredores de terra, parando junto a diferentes tumbas. O grito não ficava mais forte nem mais fraco. Era onipresente. Era como se o próprio cemitério estivesse gritando em agonia. Uma tarde, enquanto estava ali, o velho coveiro, um homem chamado Jacinto que havia herdado o ofício de seu pai, se aproximou dele. "Procura algo, padrezinho?", perguntou, com seu rosto curtido pelo sol e pela tristeza. O padre Ismael hesitou. Contar a alguém o que ouvia parecia loucura. Mas o fardo estava se tornando pesado demais. "Jacinto, você já ouviu algo estranho aqui?" Algo no silêncio. O olhar de Jacinto se ensombreceu. Deixou sua pá de lado e se sentou na beira de uma lápide. O silêncio grita às vezes, padre. Não é para todos os ouvidos. Meu avô dizia que há almas que não encontram descanso, que ficam presas em seu último momento. Seu último suspiro se torna um eco eterno. Jacinto lhe contou uma velha lenda local. Falava de uma mulher enterrada no panteão há mais de um século. Havia sido acusada de bruxaria e, segundo o conto, foi enterrada viva pelos próprios aldeões, afogando seu último grito sob pás de terra. Ninguém sabe onde está sua tumba. Não tem nome. Não tem cruz. Só tem seu grito, concluiu o coveiro. O padre Ismael, um homem de razão e fé, resistia a acreditar em lendas. Mas a experiência era inegável. A ideia de uma alma presa em um loop de terror eterno o atormentava. Era isso que ouvia? O eco do último instante de desespero de uma mulher enterrada viva? Começou a rezar não apenas pelos falecidos conhecidos, mas por essa alma sem nome, por essa voz perdida no tempo. Levava água benta e a espalhava pelas tumbas mais antigas, esperando acalmar o tormento que impregnava o lugar. Mas os gritos não cessaram. Na verdade, pareciam se tornar mais desesperados, como se suas orações agitassem a dor em vez de aliviá-la. Uma noite, durante uma tempestade tropical que açoitava a costa, não pôde evitar e se dirigiu ao cemitério.
sob a chuva torrencial e o estrondo dos trovões, o silêncio entre cada relâmpago era total. E nesse silêncio, o grito foi o mais claro que jamais havia ouvido. Não estava abafado. Era um guincho livre, selvagem e cheio de ódio, que pareceu fazer vibrar a terra sob seus pés. E pela primeira vez, sentiu que o grito não era apenas de dor, mas de aviso. Estava lhe dizendo para ir embora, que aquele não era um lugar para os vivos, que o silêncio entre as tumbas pertencia à agonia, e que ele era um intruso. Fugiu dali, encharcado e aterrorizado, com o grito perseguindo-o até as portas de sua igreja. Nunca mais voltou a procurá-lo. Aprendeu a oficiar os responsos sem pausas, enchendo o ar com sua voz para não deixar nenhuma fresta de silêncio por onde o terror pudesse voltar a se infiltrar. Há silêncios que guardam segredos e outros que guardam gritos. Se te fascina explorar os limites do que não pode ser explicado, inscreva-se e deixe seu like. Há muitos mais ecos esperando para serem ouvidos na escuridão. História 3, a missa que se repetiu sem ele em Guadalajara. O tempo nem sempre é uma linha reta. Às vezes, se dobra sobre si mesmo, criando ecos e repetições. Momentos que se gravam em um lugar com tal intensidade que ficam ressoando para sempre. O que aconteceria se você chegasse a um lugar e se encontrasse com uma versão de si mesmo que já está ali, revivendo um instante do passado? Este é o pesadelo que viveu o padre Julián, um sacerdote que, por chegar alguns minutos atrasado à sua própria missa, se tornou testemunha de um fenômeno que destroçou sua percepção do tempo e da realidade. Ouviu sua própria voz pregando do altar de uma capela vazia, preso em um loop fantasmagórico do qual não podia escapar. A capela de Nossa Senhora do Silêncio, em uma velha fazenda nos arredores de Guadalajara, era o lugar favorito do padre Julián. Era pequena, íntima e antiga, com muros de adobe que pareciam absorver as orações de séculos. Todas as quartas-feiras à tarde oferecia uma missa ali, a qual compareciam apenas uma dúzia de fiéis das fazendas próximas. Era um ritual tranquilo, um remanso de paz em sua agitada semana. No entanto, uma quarta-feira, um imprevisto na cidade o atrasou. Um pneu furado e o trânsito vespertino conspiraram contra ele. Quando finalmente chegou à fazenda, o sol já estava se pondo e o céu tinha um tom púrpura. Enquanto caminhava pelo caminho de pedra em direção à capela, notou algo estranho. Não havia ninguém. Nem os carros dos fiéis nem as bicicletas das crianças do campo. Pensou que, por seu atraso, todos haviam ido embora, e sentiu uma pontada de culpa. Mas ao se aproximar da grande porta de madeira, um som o deteve bruscamente. Vinha do interior. Era uma voz. Sua voz. Estava recitando a liturgia da Eucaristia. Conhecia-a de memória, cada palavra, cada inflexão, cada pausa. O Senhor esteja convosco, dizia a voz de dentro. O padre Julián ficou paralisado, com a mão a meio caminho da maçaneta. O coração martelava em seu peito. Não podia ser. Haveria outro sacerdote? Não, era seu timbre exato, sua cadência, até aquele leve pigarro que fazia antes de começar o prefácio. Aproximou-se de uma das janelas altas e empoeiradas, pondo-se nas pontas dos pés para olhar para dentro. O interior da capela estava quase em penumbra, iluminado apenas pelas velas do altar, que piscavam como se estivessem vivas. E estava vazia. Não havia um único paroquiano nos bancos. O altar estava preparado, o missal aberto, mas não havia ninguém oficiando a missa. Não havia sacerdote. Não havia ninguém. No entanto, a voz continuava, clara e ressonante, enchendo o espaço sagrado. Levantemos o coração. Levantamo-lo ao Senhor. O padre Julián sentiu que o chão se movia sob seus pés. Isso era impossível. Recuou da janela, com a respiração ofegante. Estava enlouquecendo? Era uma alucinação auditiva provocada pelo estresse e pela pressa? Obrigou-se a se acalmar. A lógica lhe dizia que deveria haver uma explicação. Talvez alguém tivesse deixado uma gravação. Mas, quem faria algo assim e por quê? Além disso, o som não era mecânico, não tinha a qualidade plana de uma gravação. Soava vivo, presente,
como se o próprio ar estivesse falando com sua voz. Armando-se de coragem, empurrou a pesada porta de madeira. Rangeu ao se abrir, mas a voz do interior não se alterou. Continuou com a liturgia sem vacilar. Ao entrar, o som o envolveu. Era ainda mais real, mais potente. Podia sentir as vibrações de sua própria voz no peito, apesar de seus lábios estarem selados. A capela estava gelada. Olhou em direção ao altar, esperando ver alguma figura, alguma sombra. Nada. Apenas as velas dançantes e o eco de uma missa que estava acontecendo fora do tempo. Em verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-te graças sempre e em todo lugar, continuava a voz. O padre Julián caminhou lentamente pelo corredor central, seus passos ressoando nas lajes de pedra. Sentia-se como um intruso em sua própria igreja, um fantasma observando uma cerimônia fantasma. Cada palavra que ouvia era uma palavra que ele havia pronunciado centenas de vezes naquele mesmo lugar. Era como se a capela tivesse gravado uma de suas missas e agora a estivesse reproduzindo, como uma cicatriz no tecido do tempo. Chegou ao altar e parou. Podia sentir a presença da voz bem à sua frente, no lugar exato onde ele costumava estar. Estendeu uma mão trêmula em direção ao ar vazio. Não sentiu nada além de frio. Mas a voz continuava ali, falando, rezando. Chegou o momento da consagração, o ponto culminante da missa. Tomai e comei todos dele, porque isto é o meu corpo, que será entregue por vós. O silêncio que seguiu essas palavras foi o mais pesado e aterrorizante que o padre Julián havia experimentado. Esperava o som da sineta, mas não houve nenhum. Apenas o crepitar das velas e a voz invisível que continuava. O pânico finalmente o venceu. Saiu correndo da capela, sem olhar para trás. Não parou até chegar ao seu carro, com o eco de sua própria voz perseguindo na escuridão. Dirigiu de volta à cidade com as mãos agarradas ao volante, tentando dar sentido ao que acabará de presenciar. Não era um fantasma no sentido tradicional. Não havia visto nenhuma aparição. Havia sido testemunha de algo muito mais perturbador, um eco, um fragmento de sua própria vida repetido em um loop sem fim. Nunca mais voltou a oficiar uma missa naquela capela. A desculpa oficial foi que o lugar era remoto demais e a frequência muito baixa. Mas a verdade é que o aterrorizava a ideia de voltar. O que aconteceria se chegasse e a missa fantasma ainda estivesse em curso? O que aconteceria se um dia seu corpo desaparecesse e sobrasse apenas sua voz, condenada a repetir a mesma liturgia por toda a eternidade em uma capela vazia? A experiência o mudou para sempre. Às vezes, no meio de uma missa em sua paróquia principal, parava por um instante, aterrorizado pela ideia de que a voz que saía de sua boca não fosse totalmente sua, mas apenas um eco de um sacerdote que já não estava ali. Perguntava-se se todos somos apenas repetições, ecos de ações passadas presos em lugares que se recusam a esquecer. O tempo pode ser uma prisão. Se te intrigam as histórias que brincam com os limites da realidade e te deixam questionando cada momento, inscreva-se e deixe seu like. Há ecos na escuridão que apenas começamos a escutar. História 4. O aroma de carne queimada durante os responsos no Arizona. Nossos sentidos nos conectam com o mundo, mas às vezes, podem se tornar portais para algo que está além. O olfato, o mais primitivo e direto de todos, pode evocar memórias, mas também pode trazer avisos. Imagine ser um sacerdote no árido deserto do Arizona, um lugar onde o ar é seco e puro. E agora imagine que, nos momentos mais solenes, enquanto reza pela alma de um falecido, um cheiro invade suas narinas. Um cheiro que ninguém mais percebe, o fedor denso, nauseante e adocicado de carne queimada. Não é uma lembrança, é uma presença. E você, só você, sabe o que significa. É o anúncio de que a morte não terminou seu trabalho. Ainda não. O padre Gabriel havia sido designado para uma pequena comunidade no coração do deserto de Sonora, no Arizona. Um lugar de céus infinitos, cactos saguaro que se erguiam como sentinelas e um sol implacável que branqueava os ossos dos animais e as esperanças dos homens.
Sua igreja era uma modesta construção de adobe que parecia ter brotado da própria terra. Foi ali que começou a experimentar o fenômeno. A primeira vez ocorreu durante o funeral de um velho fazendeiro. A igreja estava cheia de gente, o ar espesso pelo calor e pelo incenso. Enquanto Gabriel recitava as orações finais junto ao féretro, um cheiro sutil mas inconfundível chegou até ele. Era acre, oleoso, com um matiz adocicado que revirou seu estômago. Carne queimada. No início, pensou que vinha do exterior. Talvez alguém estivesse fazendo um churrasco, embora a ideia lhe parecesse estranha em pleno funeral. Olhou discretamente ao redor. Ninguém parecia notar nada. Os rostos dos enlutados refletiam apenas pesar. O coroinha ao seu lado permanecia impassível. O cheiro parecia ser exclusivamente para ele. Tentou ignorá-lo, atribuindo-o a um truque de sua mente, mas se tornou mais intenso, mais presente. Era tão vívido que quase podia sentir o calor das chamas. Quando terminou a cerimônia e saiu ao ar livre, o cheiro desapareceu tão rápido quanto havia chegado. O ar do deserto era limpo e cheirava a poeira e a creosoto. Sentiu-se confuso, mas descartou como uma anomalia. No entanto, 2 dias depois, a notícia percorreu a pequena cidade. O filho do fazendeiro falecido havia morrido em um terrível acidente de carro na rodovia. Sua caminhonete havia pegado fogo. Ninguém conseguiu tirá-lo a tempo. O padre Gabriel sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o calor. A conexão era precisa demais, horrível demais para ser uma coincidência. O fenômeno se repetiu. 1 mês depois, durante o responso de uma mulher que havia morrido de causas naturais, o cheiro voltou. Desta vez, foi avassalador desde o início. O fedor de carne carbonizada encheu seu nariz e sua garganta, dificultando respirar e pronunciar as palavras da liturgia. Teve que fazer um esforço sobre-humano para não ter ânsia de vômito diante da congregação. De novo, ninguém mais pareceu percebê-lo. Era sua cruz privada, seu horrível segredo. Durante o rito, seu olhar cruzou com o da sobrinha da falecida, uma jovem que o olhava com profunda tristeza. O cheiro pareceu se intensificar quando a olhou. 3 dias depois, um incêndio provocado por um curto-circuito consumiu a casa da jovem enquanto dormia. O padre Gabriel começou a viver em um estado de pavor constante. Cada funeral se tornou uma tortura. Já não era um consolo para os vivos, mas um receptor de presságios para os próximos mortos. O cheiro não era apenas um cheiro, era uma sentença. Sentia-se como o anjo da morte, marcado por um estigma invisível. Tentou buscar explicações. Um tumor cerebral que afetava seu sentido de olfato? Alucinações olfativas? Submeteu-se a um check-up médico completo. Os resultados foram claros, estava perfeitamente saudável. O fardo se tornou insuportável. Durante os responsos, examinava os rostos dos presentes, tentando adivinhar quem seria o próximo. Deveria avisá-los? Como poderia fazer isso? Desculpe, acho que você vai morrer em um incêndio porque sinto o cheiro de carne queimada quando olho para você. O trancariam. O excomungaria. Estava preso, condenado a ser um profeta mudo da tragédia. Sua fé começou a vacilar. Seria isso uma prova de Deus ou uma zombaria do diabo? Por que lhe fora concedida essa terrível visão olfativa se não podia fazer nada para evitar o desastre? Trancava-se na igreja à noite, rezando desesperadamente para que o dom lhe fosse arrancado. Senhor, afaste de mim este cálice. Não quero saber. Não quero sentir o cheiro da morte antes que chegue, suplicava diante do crucifixo. Uma tarde, enquanto se preparava para o funeral de uma criança pequena que havia perdido a batalha contra uma doença, o pânico o paralisou. Não acreditava poder suportar. Se sentisse cheiro de carne queimada na igreja de uma criança, não sabia o que faria. Enquanto se vestia na sacristia, o cheiro começou a aparecer, fraco no início, mas crescendo em intensidade. Gabriel se apoiou na parede, sentindo náuseas. Não, por favor, não, sussurrou. Mas o cheiro se fez mais e mais forte, mais asfixiante do que nunca. Quando entrou na igreja,
o fedor era tão potente que seus olhos lacrimejavam. Mas algo era diferente. Não parecia estar ancorado a nenhuma pessoa em particular. Estava em toda parte, impregnando a madeira dos bancos, as flores do altar, o próprio ar. A igreja inteira cheirava a crematório. E então, enquanto olhava para os rostos aflitos da comunidade, sua comunidade, deu-se conta da terrível verdade. O cheiro não era para um deles. Era para todos. Era para o lugar. Terminou a missa como pôde, com a voz quebrada. Assim que o último paroquiano havia partido, começou a procurar freneticamente a fonte. Revisou a fiação, a cozinha, o porão. Não encontrou nada. Naquela noite, uma tempestade elétrica seca varreu o deserto. Um raio, num capricho do destino, atingiu a velha torre de madeira da igreja. O fogo se espalhou com uma velocidade aterrorizante, consumindo a ressecada estrutura de adobe e madeira em questão de minutos. O padre Gabriel observou de uma distância segura, impotente, enquanto sua igreja, seu lar, era devorada pelas chamas. O ar se encheu do cheiro de madeira queimada, de incenso queimado, de história queimada. Era o mesmo cheiro, mas agora era real. Todos podiam senti-lo. E no meio do inferno, Gabriel compreendeu. O presságio nem sempre era para uma pessoa. Às vezes, era para um lugar. Às vezes, a morte vinha reclamar os tijolos e argamassa que haviam abrigado tantas vidas e despedidas. E ele havia sido o único avisado. Alguns dons são maldições. Se te atraem as histórias onde sentidos nos traem e nos mostram uma realidade aterrorizante, inscreva-se e deixe seu like. Há muitos mais presságios ocultos no ar que respiramos. História 5. O rosto refletido na água benta em Valência. Um reflexo deveria ser uma cópia fiel da realidade, um espelho do que somos em um instante preciso. Mas, e se um dia, ao olhar seu próprio reflexo, não encontrasse a si mesmo? E se a superfície da água, no lugar mais sagrado, lhe devolvesse o olhar de um morto? Esta é a história do Padre Antônio, um sacerdote na luminosa Valência, cuja fé foi posta à prova não por um demônio ou uma tentação, mas pelo rosto de um falecido que observava do fundo da pia de água benta, um rosto que não buscava descanso, mas algo muito mais inquietante. A paróquia de São Nicolau de Bari, no coração de Valência, era conhecida como a Capela Sistina Valenciana por seus espetaculares afrescos barrocos. O Padre Antônio, um homem jovem e cheio de fervor, sentia-se privilegiado de servir ali. Amava a história, a beleza e a sensação de paz que emanavam de seus muros centenários. Sua rotina era um consolo, marcada pelo repicar dos sinos e o murmúrio das orações. Tudo mudou numa manhã de terça-feira, durante a primeira missa do dia. Como era seu costume, ao entrar na igreja, dirigiu-se à pia de mármore do século XVII para se benzer. A água estava quieta, cristalina, refletindo o teto abobadado e a luz tênue que se filtrava pelos vitrais. Mergulhou as pontas dos dedos na água e, nesse breve instante, ao baixar a vista, viu um rosto que o olhava do fundo. Não era seu reflexo. O coração deu um salto. Retirou a mão como se a água estivesse fervendo. O rosto era o de um homem idoso, com a pele pálida e cerosa, os olhos fechados e os lábios finos e apertados num rictus de paz final. Reconheceu-o imediatamente. Era Dom Ricardo, um paroquiano devoto a quem ele mesmo havia dado a extrema-unção e havia enterrado na semana anterior. A imagem foi tão nítida e detalhada que não havia dúvida. Estava ali, suspenso na água, perfeitamente quieto, como um retrato macabro pintado sobre o mármore. O Padre Antônio piscou, certo de que era um truque da luz, uma fadiga de sua mente. Olhou novamente. Seu próprio rosto, pálido e assustado, lhe devolveu o olhar. O rosto de Dom Ricardo havia desaparecido. A água voltava a ser um simples espelho. Balançou a cabeça, respirou fundo e se benzeu rapidamente, tentando se convencer de que havia sido apenas sua imaginação, sugestionada pelo recente funeral. Mas no dia seguinte, a visão se repetiu. Ao se aproximar da pia, o rosto de Dom Ricardo estava ali novamente, esperando-o. Desta vez, parecia haver uma mudança sutil.
Os olhos do falecido estavam ligeiramente entreabertos, como se lutasse para despertar de um sono profundo. O padre Antônio sentiu um medo primário. A água benta, símbolo de pureza e proteção, havia se transformado em uma janela para a tumba. Começou a evitar a pia principal, utilizando uma menor na sacristia. Mas a imagem o perseguia. Começou a ver o rosto de Dom Ricardo em outros lugares, no reflexo de um cálice de prata, no brilho de uma poça depois da chuva, até por um instante no espelho de seu banheiro. Sempre era a mesma imagem, serena mas vigilante. O que queria o espírito de Dom Ricardo? O sacerdote repassou mentalmente a vida do homem. Havia sido um relojoeiro, um viúvo solitário sem filhos, conhecido por seu caráter tranquilo e sua fé inabalável. Morreu pacificamente enquanto dormia. Não havia assuntos pendentes, nem tragédias ocultas, nem confissões de última hora. Sua alma deveria estar em paz. Então, por que ele aparecia? As noites do padre Antônio se encheram de insônia. Dava voltas na cama, com o rosto do morto gravado em suas pálpebras. Decidiu que devia enfrentar o fenômeno. Uma noite, muito depois que a igreja havia fechado suas portas, desceu à nave principal. A única luz era a do Santíssimo. Aproximou-se da pia de água benta com o coração disparado. Inclinou-se sobre o mármore frio e olhou. Ali estava. O rosto de Dom Ricardo, mais claro do que nunca. Seus olhos agora estavam completamente abertos, e olhavam diretamente para os do sacerdote. Não havia malícia neles, mas uma infinita tristeza, uma súplica silenciosa. Ricardo, pelo amor de Deus, o que quer de mim? Sussurrou o padre Antônio ao reflexo. Por que não descansa em paz? Em resposta, a imagem na água mudou. O rosto do ancião se contraiu numa expressão de dor, e seus lábios se moveram, formando uma palavra que o sacerdote não pôde ouvir, mas sim entender, como se a tivessem sussurrado diretamente em sua mente. Ajude-a. Ajudá-la? A quem? Dom Ricardo não tinha família próxima. O sacerdote estava perplexo. De repente, a superfície da água se agitou e o rosto de Ricardo se dissolveu, sendo substituído por outro. Era o rosto de uma mulher jovem, com os olhos cheios de terror. Não a reconheceu. A imagem durou apenas um segundo antes que a água voltasse à calma, refletindo novamente o rosto assustado do próprio padre Antônio. Passou os dias seguintes investigando. Quem era aquela mulher? Revisou os registros paroquiais, as notícias locais, mas não encontrou nada. A frustração e o medo cresciam nele. Cada vez que passava junto à pia, sentia o olhar suplicante de Dom Ricardo, lembrando de seu fracasso. A resposta chegou da maneira mais inesperada. Uma tarde, enquanto organizava os pertences pessoais de Dom Ricardo que haviam sido doados à igreja, encontrou uma velha caixa de madeira. Dentro, junto a ferramentas de relojoaria, havia um maço de cartas amareladas amarradas com uma fita. Eram cartas de amor, escritas décadas atrás. Assinava-as uma mulher chamada Helena. As cartas falavam de um amor proibido, de planos para fugir juntos, e terminavam abruptamente. No fundo da caixa, havia um recorte de jornal de 40 anos atrás. A notícia falava de uma jovem, Helena, que havia desaparecido sem deixar rastro. A foto que acompanhava o artigo mostrava a mesma mulher cujo rosto havia visto na água benta. O padre Antônio sentiu que as peças se encaixavam de uma forma terrível. Dom Ricardo nunca havia superado o desaparecimento de sua amada. Seu espírito não estava em paz porque o dela também não estava. A palavra que havia visto em seus lábios não era ajude-a, mas encontre-a. Com uma nova determinação, o sacerdote levou-a a tentar novamente continuar informação à polícia. A velha investigação sobre o desaparecimento de Helena foi reaberta. Motivados pelas estranhas circunstâncias e pela insistência do padre, os investigadores descobriram que o terreno onde foi construída uma parte nova do cemitério municipal, décadas atrás, havia pertencido à família de um homem que foi o principal suspeito na época, mas que nunca foi acusado por falta de provas. Com uma ordem judicial, escavaram em uma zona não marcada do cemitério. E ali,
a poucos metros da tumba de Dom Ricardo, encontraram os restos de Helena. Havia sido assassinada. No dia em que deram sepultura cristã a Helena, em uma tumba ao lado da de Ricardo, o padre Antônio se aproximou pela última vez da pia de água benta de São Nicolau. Com o coração apertado, debruçou-se sobre a água. Apenas viu seu próprio reflexo. O rosto de Dom Ricardo havia desaparecido para sempre. Sua missão estava cumprida. Os dois amantes, separados em vida pela tragédia, finalmente estavam juntos na morte e na paz. A água voltava a ser apenas água. Mas para o padre Antônio, nunca mais seria um simples reflexo. Sempre seria um lembrete de que às vezes, os mortos não nos procuram para nos assustar, mas para nos pedir a justiça que nunca tiveram em vida. Os reflexos podem ser janelas para outros mundos. Se te fascinam os mistérios que se escondem sob a superfície da realidade, inscreva-se e deixe seu like. Há muitos rostos esperando na escuridão para contar sua história. História 6. O som de respirações sob o solo em Michoacán. Há sons que pertencem à noite, o canto dos grilos, o pio de uma coruja, o sussurro do vento. São os sons da vida que se move na escuridão. Mas, o que acontece quando você ouve um som que não deveria existir? Imagine estar em um cemitério na quietude da noite de Michoacán, um lugar de descanso eterno. E agora imagine que cada vez que inclina a cabeça para rezar, um som rítmico e profundo sobe da terra. Não é o render da terra se assentando. É o som inconfundível de uma respiração. Uma inalação lenta, pesada, como a de alguém dormindo um sono profundo, ou de algo despertando sob seus pés. O padre Mateu era um homem da terra. Nascido e criado em uma pequena cidade perto de Pátzcuaro, em Michoacán, entendia os ciclos da vida e da morte como algo tão natural quanto a mudança das estações. O cemitério de sua paróquia, com suas tumbas coloridas e suas oferendas de cempasúchio mesmo fora de temporada, era para ele uma extensão da cidade, um bairro silencioso habitado pelos ancestrais. Nunca havia sentido medo ali. Sentia respeito, nostalgia, mas nunca medo. Até a noite em que a terra começou a respirar. Era a véspera do aniversário de morte de uma família muito querida na cidade, que havia perecido anos atrás em um acidente. Como era tradição, o padre Mateu foi ao cemitério ao anoitecer para acender algumas velas e oferecer uma oração privada em seu mausoléu. A noite estava tranquila, o ar fresco cheirava a pinho e a terra úmida. Acendeu as velas, cujo brilho alaranjado projetava sombras dançantes sobre as cruzes. Ajoelhou-se, inclinou a cabeça e começou a rezar o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, sussurrou. E então o ouviu. Foi um som surdo, baixo, quase uma vibração que sentiu mais nos ossos do que nos ouvidos. Parou, levantando a cabeça. O som cessou. Aguçou o ouvido. Silêncio. Apenas o crepitar das velas. Devem ser os cachorros da cidade, pensou, embora o som não se parecesse em nada com um latido ou um rosnado. Voltou a inclinar a cabeça, fechando os olhos. Santificado seja o vosso nome. E ali estava de novo. Desta vez mais claro. Era uma inalação. Longa, profunda e gutural, como se alguém estivesse aspirando ar com grande esforço. E vinha de baixo. De debaixo da terra sobre a qual estava ajoelhado. Imediatamente, pôs-se de pé de um salto, com o coração batendo descontrolado. O som parou no instante. Olhou a laje de concreto do mausoléu, depois a terra ao seu redor. Nada se movia. Tudo estava em calma. Sentiu-se ridículo. Como poderia a terra respirar? Devia ser o vento em alguma fenda, ou um animal cavando sua toca. Tentou racionalizar, mas a natureza do som havia sido orgânica demais, humana demais. Hesitou por um momento, mas sua curiosidade e seu dever eram mais fortes que seu medo incipiente. Ajoelhou-se novamente, desta vez com o ouvido quase colado ao chão. Inclinou a cabeça lentamente, prendendo sua própria respiração. O silêncio era total. E então... Fufufuuim.
A inalação profunda, seguida de uma pausa tensa e depois exalação, um suspiro longo e trêmulo que pareceu remover a poeira ao seu redor. SSSSSHHHHHH. O padre Mateus se afastou de um salto, tropeçando para trás. Não havia dúvida. Algo sobre o solo estava respirando. Não era uma tumba, eram todas. O som parecia emanar de todo o cemitério, como se fosse um único ser vivo dormindo sob um manto de terra e lápides. Ficou ali, de pé, tremendo na escuridão, escutando o ciclo rítmico de inalação e exalação que subia das profundezas. Era um som incrivelmente íntimo e ao mesmo tempo monstruoso. Era o som dos mortos dormindo. Fugiu do cemitério naquela noite, com a sensação de que o próprio solo se levantava e caía às suas costas com cada respiração. Não dormiu. A ideia de que os falecidos não estavam inertes, mas em um estado de animação suspensa, respirando lentamente em seus caixões, era uma heresia teológica e um pesadelo existencial. Os dias seguintes foram uma tortura. Cada vez que caminhava sobre a terra, sentia-se consciente do que havia embaixo. Sentia que pisava no peito de um gigante adormecido. Evitou o cemitério o máximo que pôde, mas seu trabalho o impedia. Tinha que voltar. Cada vez que oficiava um enterro, o terror o invadia. Enquanto as pessoas choravam, ele só podia pensar no novo adormecido que se unia ao coro subterrâneo. Uma tarde, reuniu a coragem para investigar. Levou consigo um estetoscópio que o médico da cidade lhe emprestou. Esperou o anoitecer e retornou ao cemitério. Com mãos trêmulas, colocou a campânula do estetoscópio sobre diferentes tumbas. Sobre o concreto, sobre a terra, sobre o mármore. O resultado foi sempre o mesmo. Do outro lado do auricular, o som era ensurdecedor. Uma sinfonia de respirações lentas e profundas, algumas mais roucas, outras mais sibilantes, todas sincronizadas num ritmo lento e antigo como o tempo. Desesperado, buscou nos arquivos mais antigos da paróquia, livros encadernados em couro que se desfaziam ao toque. Encontrou um diário de um sacerdote do século XVIII que havia servido naquela mesma igreja. Em uma das últimas páginas, encontrou uma entrada escrita com uma caligrafia trêmula. O solo dorme, dizia. Deus nos perdoe se algum dia despertar. O povo daqui o chama de o repouso. Acreditam que os mortos não vão embora, apenas descansam, respirando a terra, esperando. Rezam ao solo tanto quanto rezam a Deus. É uma blasfêmia, mas temo que tenham razão. Às vezes, à noite, eu também os ouço respirar. A revelação o atingiu com a força de um golpe físico. Não era uma maldição recente. Era um segredo antigo do lugar, uma verdade pagã que havia se misturado com a fé cristã. O povo da cidade sabia. Seus rituais, suas oferendas, sua forma de falar dos falecidos como se estivessem apenas dormindo, tudo ganhou um novo e sinistro sentido. Não estavam usando uma metáfora. O padre Mateus se confrontou com um dilema aterrorizante. Deveria expô-lo, denunciá-lo como uma heresia? Ou deveria guardar o segredo, tornar-se mais um guardião de o repouso? Olhou para sua congregação no domingo seguinte. Viu a fé em seus olhos, mas também viu uma sabedoria ancestral, uma conexão com a terra que ele, como forasteiro, nunca havia entendido. Compreendeu que seu medo era sua ignorância. Para eles, a respiração dos mortos não era aterrorizante, era um consolo. Era prova de que seus entes queridos continuavam ali, de alguma forma, presentes. O padre Mateus nunca falou do que descobriu. Continuou seu ministério, mas com uma nova perspectiva. Aprendeu a viver com o som. Às vezes, nas noites de insônia, caminhava até a beira do cemitério e escutava. Escutava a respiração lenta e profunda da terra, a batida do coração adormecido de seu povo. E em vez de medo, começou a sentir uma estranha sensação de paz, a paz de saber que a morte não era o final, mas apenas uma pausa, uma longa e profunda inalação antes do que viria depois. Há segredos que jazem sob nossos pés. Se você se atreve a escutar os sons que provêm de debaixo da terra, inscreva-se e deixe seu like.
O mundo dos mortos está muito mais perto e mais vivo do que imaginamos. História 7. A estátua que mudou de posição em um panteão de Navarra. O inanimado deveria ser previsível. Uma pedra é uma pedra. Uma estátua é uma obra de arte congelada no tempo, uma testemunha silenciosa das gerações que passam. Sua imobilidade é sua natureza. Mas, o que ocorre quando essa certeza se rompe? O que acontece se um objeto projetado para ser o epítome da quietude decide se mover? Imagine ser um sacerdote em um antigo panteão de Navarra e descobrir que o anjo de pedra que guardou uma tumba por mais de um século já não olha para o céu. Agora, olha para você. E não é sua imaginação. É uma verdade fria e sólida como a pedra da qual é feito. O padre Fermín era um homem de hábitos. Todas as terças e quintas de manhã, antes que o sol aquecesse demais as colinas de Navarra, dava um passeio pelo antigo cemitério que se estendia atrás de sua igreja. Era a sua forma de meditar, de conectar com a história de seu povo. Conhecia cada tumba, cada nome, cada história. E conhecia especialmente bem o Anjo Choroso, uma magnífica escultura de mármore que adornava a tumba de uma família nobre do século XIX. O anjo, com uma de suas asas delicadamente quebrada, se ajoelhava sobre a lápide, com um rosto oculto entre as mãos, numa pose de dor eterna, olhando para a terra. Durante 20 anos, o padre Fermín havia visto o anjo na mesma posição. Era um ponto de referência, um símbolo da dor imutável. Mas numa manhã de terça-feira, algo era diferente. Enquanto se aproximava da tumba, sentiu uma estranha sensação de desassossego, como se um móvel em sua própria casa tivesse sido movido de lugar. No início não soube o que era. O sol brilhava como sempre, o silêncio era o habitual. Parou diante da tumba dos marqueses de Artajona e então viu. O anjo havia mudado de posição. Não era uma mudança drástica. Era sutil, mas inegável. A estátua já não tinha o rosto completamente oculto entre as mãos. Uma das mãos de mármore havia deslizado ligeiramente para o lado, e a cabeça de pedra havia girado alguns graus. Agora, através da fenda entre os dedos e o antebraço, o anjo parecia estar olhando para ele. Um de seus olhos de pedra, esculpido sem pupila, estava agora visível e apontava diretamente para ele. O padre Fermín ficou gelado. Sua mente racional se pôs em marcha imediatamente. Uma brincadeira? Vandalismo? Aproximou-se e examinou a estátua. Não havia marcas de ferramentas, nem sinais de ter sido forçada. A base estava intacta, coberta de musgo e líquens centenários que não haviam sido perturbados. Parecia como se a pedra simplesmente tivesse se movido por si mesma. Disse a si mesmo que estava enganado, que sua memória estava lhe pregando uma peça. Talvez o anjo sempre tivesse estado assim e ele nunca havia reparado. Tentou se convencer, mas a sensação de que algo estava terrivelmente errado não o abandonou. Na quinta-feira seguinte, voltou com o coração apertado. Aproximou-se da tumba quase com medo de olhar. A mudança era agora muito mais evidente. A cabeça do anjo havia girado ainda mais. Ambas as mãos estavam agora aos lados de seu rosto, como se estivesse prestes a revelá-lo completamente. E os dois olhos de pedra, vazios e inexpressivos, o olhavam fixamente. Já não era uma pose de dor. Era uma pose de expectativa. O anjo estava esperando. O pânico começou a se apoderar do sacerdote. Tirou fotografias com seu celular de todos os ângulos possíveis, para ter uma prova, para se certificar de que não estava perdendo a cabeça. Comparou as fotos com outras antigas que encontrou nos arquivos da paróquia. A diferença era arrepiante. Em todas as fotos antigas, o anjo olhava para baixo, desolado. Nas suas, o observava com uma intensidade inerte que era pior que qualquer expressão de maldade. Fermín decidiu não contar a ninguém. Quem acreditaria nele? Pensariam que o velho padre finalmente havia cedido à senilidade. Decidiu vigiar a estátua. Naquela noite, escondeu-se atrás de um mausoléu próximo, armado com uma lanterna e uma garrafa térmica de café. A lua cheia banhava o cemitério com uma luz prateada e fantasmagórica.
Passaram as horas. Nada aconteceu. A estátua permaneceu imóvel, observando na escuridão. Cansado e frustrado, pouco antes do amanhecer, retornou para casa, convencendo-se de que tudo havia sido produto de sua imaginação. Mas na terça-feira seguinte, o terror retornou multiplicado. O anjo havia se movido novamente, e de uma forma impossível. Já não estava ajoelhado. Estava em processo de se levantar. Um de seus joelhos de mármore já não tocava a lápide. Suas mãos já não estavam em seu rosto, mas apoiadas sobre a pedra, como se fizesse força para se incorporar. E seu rosto, agora completamente visível, estava erguido e o olhava diretamente, não apenas com seus olhos, mas com toda sua expressão de pedra. A boca, antes uma linha neutra, parecia agora curvada num leve e sinistro sorriso. Isso já não era sutil. Era uma violação das leis da física. Uma estátua de várias toneladas não podia se mover assim. O padre Fermín correu para seu escritório e revisou as fotos que havia tirado. Comparou-as com a visão que tinha diante de si. A prova era irrefutável. O anjo estava se levantando. A pergunta que o atormentava era: por quê? E por que olhava para ele? Repassou seus sermões, suas ações. Havia cometido algum pecado, alguma ofensa que pudesse ter despertado essa coisa de pedra? A família dos marqueses de Artajona havia se extinguido havia muito tempo. Não havia ninguém que pudesse reclamar nada. A estátua não era uma guardiã de ninguém vivo. Então, o que protegia? Ou o que queria? Na noite seguinte, atormentado pelos pesadelos, teve uma revelação. Lembrou-se de uma velha lenda que o pároco anterior lhe havia contado. A lenda dizia que o anjo não estava chorando pelos marqueses, mas que estava posto ali para vigiar algo que foi enterrado com eles, algo que nunca devia ser liberado. O anjo não era um monumento à dor, era um carcereiro. E por alguma razão, sua vigilância estava falhando. Estava se levantando para avisá-lo, ou pior ainda, para deixar de vigiar. Com o coração na boca, Fermín tomou uma decisão desesperada. Na manhã seguinte, não foi ao cemitério. Em seu lugar, foi à biblioteca do bispado e buscou os registros da construção daquela tumba. Depois de horas de busca, encontrou uma nota marginal em um velho livro de contas. Falava de um cofre de chumbo selado que foi enterrado sob o sarcófago principal, a pedido expresso do marquês, e que sob nenhuma circunstância devia ser aberto. A nota dizia que o anjo foi colocado em cima como um selo final. O padre Fermín compreendeu. O anjo não se movia. Estava sendo empurrado. Algo desde baixo, desde dentro da tumba, estava tentando sair. E o guardião de pedra, depois de mais de um século, estava perdendo a batalha. O sorriso no rosto do anjo não era de malícia. Era de resignação. De derrota. Estava se rendendo. Nunca soube o que fazer com essa informação. Exumar a tumba e enfrentar o que quer que estivesse dentro? Ou fugir e deixar que o povo enfrentasse as consequências? Optou por uma terceira via. Naquela mesma tarde, com cimento e ferramentas, selou a entrada do velho cemitério. Colocou uma placa de fechado por risco de desabamento. Foi uma solução temporária, uma mentira piedosa. Sabia que não deteria o que quer que estivesse empurrando desde baixo, mas lhe comprava tempo. Tempo para rezar. Não rezava a Deus por proteção, mas rezava ao anjo de pedra, suplicando-lhe que aguentasse um pouco mais, que não se levantasse completamente. Que continuasse sendo, por favor, apenas uma estátua. Há coisas que nunca devem se mover. Se as histórias sobre horrores de pedra e guardiões antigos que falham em seu dever te mantêm acordado à noite, inscreva-se e deixe seu like. Há estátuas na escuridão que estamos observando, e é melhor não saber quando decidirão dar seu próximo passo. História 8. A confissão escrita no ar em sonora. Algumas mensagens não precisam de voz para serem escutadas nem de papel para serem lidas. Manifestam-se de formas que desafiam nossa compreensão, gravando-se a fogo não na matéria, mas no ar que respiramos.
Imagine um sacerdote rezando na solidão de sua igreja no deserto de Sonora, intercedendo pela alma atormentada de um homem que tirou a própria vida. E agora imagine que, enquanto sussurra suas orações, as palavras começam a tomar forma diante dele. Não são produto de sua imaginação. São letras de fumaça, de poeira em suspensão, que se desenham no ar diante do altar, formando uma confissão final que nunca foi pronunciada em vida. O padre Elias conhecia bem o peso da alma. Em sua pequena paróquia de adobe em Sonora, havia escutado mais confissões do que podia contar. Mas nenhuma o havia preparado para a que receberia de um morto. Tudo começou com a trágica morte de Julian, um jovem da cidade que, acossado pelas dívidas e pelo desespero, havia se enforcado em seu celeiro. A comunidade ficou devastada, e a igreja, tradicionalmente, franzia a testa diante do suicídio, considerando-o um pecado grave. Mas o padre Elias era um homem compassivo. Acreditava na infinita misericórdia de Deus e se recusava a crer que um ato de desespero pudesse condenar uma alma para sempre. Decidiu celebrar uma vigília de oração por Julian. Uma noite, depois que os últimos fiéis haviam ido embora, ficou sozinho na igreja. A única iluminação provinha de uma dúzia de velas que havia acendido num velório perto do altar. O ar estava quieto e quente, carregado com o cheiro de cera e de poeira antiga. Ajoelhou-se, fechou os olhos e começou a rezar com fervor pelo descanso da alma de Julian. Pai misericordioso, te rogo que olhes não o ato final de teu filho Julian, mas a angústia que o levou a ele. Acolhe-o em tua paz, sussurrou na penumbra. Abriu os olhos e foi então que viu. O feixe de luz que entrava por uma janela alta, normalmente invisível, havia se tornado denso, como se estivesse cheio de partículas de poeira dançante. E dentro desse feixe de luz, as partículas começaram a se arremoinhar, a se unir, a formar formas coerentes. No início, eram apenas volutas sem sentido, mas lentamente, com uma caligrafia trêmula e etérea, formaram uma palavra. Perdão. A palavra flutuou no ar durante alguns segundos, perfeitamente legível, antes de se dissolver novamente em poeira. O padre Elias ficou sem fôlego. Esfregou os olhos, convencido de que era uma ilusão de ótica, um efeito do cansaço e da luz das velas. Mas seu coração batia com uma certeza aterrorizante. Acabará de ver o impossível. Continuou rezando, desta vez com uma mistura de medo e fascinação. E as palavras voltaram a se formar. Não foi minha culpa. Apareceram, mantiveram-se suspensas como um sussurro visível e se desvaneceram. Seguiu-se outra frase, mais longa e detalhada. Ele me obrigou. O padre Elias percebeu que estava presenciando uma confissão. O espírito de Julian, incapaz de falar, estava usando a poeira e a luz para contar sua história, para limpar seu nome desde o além. O sacerdote já não rezava, agora lia. Lia as palavras que se formavam e se desfaziam no ar sagrado de sua igreja. A história que se desdobrou era muito mais sombria do que qualquer pessoa na cidade poderia ter imaginado. Julian confessou que suas dívidas não eram de jogo nem de má gestão. Havia sido vítima de uma extorsão. Um homem poderoso da cidade, Dom Mateu, um proprietário de terras respeitado e aparentemente piedoso, o havia estado ameaçando, tirando-lhe seu dinheiro e suas terras. A confissão flutuante descreveu reuniões secretas, ameaças veladas contra sua família e o crescente desespero de Julian ao se ver preso numa rede da qual não podia escapar. A última frase que se formou foi a mais arrepiante de todas. Seu nome está no livro. E depois disso, o ar se acalmou. O feixe de luz voltou a ser um feixe de luz normal. A poeira se assentou. O fenômeno havia terminado. O padre Elias ficou ajoelhado durante quase uma hora, tremendo, processando o que acabará de presenciar. Tinha uma confissão de um morto que acusava um dos homens mais influentes da cidade. Não tinha provas, apenas um milagre impossível do qual ninguém seria testemunha. Se falasse, o taxariam de louco. Se calasse, seria cúmplice de uma injustiça que havia levado um jovem à morte. Seu nome está no livro. Que livro? O sacerdote olhou ao redor. O missal, a Bíblia. Não,
tinha que ser algo mais pessoal. Algo de Julian. No dia seguinte, visitou a aflita mãe de Julian com a desculpa de oferecer consolo. Perguntou-lhe se Julian levava algum tipo de diário ou registro. A mulher, entre lágrimas, disse-lhe que Julian sempre levava consigo uma pequena caderneta preta onde anotava tudo relacionado ao sítio. A haviam encontrado no celeiro e a entregou ao sacerdote, pensando que talvez contivesse seus últimos desejos. O padre Elias levou a caderneta para a igreja. Com mãos trêmulas, a abriu. As primeiras páginas eram anotações sobre plantações e gado. Mas à medida que avançava, as entradas se tornavam mais erráticas, mais desesperadas. E ali, nas últimas páginas, estava tudo. Julian havia documentado cada pagamento, cada ameaça, cada encontro com Dom Mateu. Havia escrito o nome do proprietário de terras uma e outra vez, junto a datas e quantias. Era a prova que precisava. A confissão escrita no ar havia sido apenas um guia para encontrar a confissão escrita em tinta. Armado com o diário, o padre Elias se confrontou com um dilema moral. Podia ir à polícia, mas sabia que a influência de Dom Mateu poderia esmagar a investigação. Ou podia fazer algo mais ousado. No domingo seguinte, durante seu sermão, falou sobre os segredos, sobre como a verdade sempre encontra um jeito de vir à luz, mesmo que tenha que ser escrita no ar. Enquanto falava, olhou diretamente para Dom Mateu, que estava sentado na primeira fila, como sempre. O sacerdote não fez nenhuma acusação direta, mas descreveu uma parábola sobre um homem rico que abusa de um homem pobre, uma história que refletia com precisão arrepiante os detalhes do diário de Julian. Viu a cor desaparecer do rosto de Dom Mateu. Viu o suor em sua testa. Viu a culpa em seus olhos. Ao final da missa, enquanto o resto da congregação ia embora, Dom Mateu ficou para trás. Aproximou-se do altar, tremendo. Padre, começou, com a voz quebrada. Não foi preciso que dissesse mais. Seu rosto era uma confissão em si mesmo. Dom Mateu abandonou a cidade naquela mesma semana, vendendo suas terras e desaparecendo sem dizer adeus. A verdade nunca se tornou completamente pública, mas as pessoas sussurravam. A reputação de Julian foi limpa na mente da comunidade. Já não era o jovem que se rendeu, mas a vítima de uma grande maldade. O padre Elias havia honrado a confissão que recebeu. Havia aprendido que as paredes de uma igreja não apenas escutam as palavras dos vivos, mas que às vezes, dão forma aos silêncios dos mortos. Há verdades que se recusam a ser enterradas. Se você acredita que há mensagens que esperam ser lidas nos lugares mais inesperados, inscreva-se e deixe seu like. A próxima confissão poderia estar flutuando bem diante de você. História 9. A porta que se fechou desde dentro do mausoléu em Illinois. Ações que não deveriam existir em um lugar de silêncio eterno. O mais inquietante de todos é o som de uma ação humana onde não há ninguém. Imagine estar sozinho em um cemitério, rezando diante de um mausoléu de mármore. O ar está quieto. A paz é absoluta. E de repente, desde o interior daquela tumba selada, você ouve o som inconfundível e metálico de um ferrolho pesado deslizando em seu lugar. Um claque rotundo e final que te diz duas coisas ao mesmo tempo: que você não estava sozinho e que o que quer que estivesse dentro, agora está trancado. Desde dentro. O padre Thomas era um homem prático. Servindo numa paróquia rural de Illinois, cercada por campos de milho e céus imensos, acreditava na lógica, no trabalho duro e numa fé simples. Os contos de fantasmas e aparições lhe pareciam produto da sugestão e do folclore. Para ele, os mortos estavam mortos, e seu lugar estava com Deus, não vagando pelos cemitérios. Seu pragmatismo estava prestes a ser demolido por um simples som. O cemitério de St. Mary's era antigo, com lápides que remontavam aos primeiros colonos irlandeses da região. No centro, erguia-se o mausoléu da família Blackwood, uma imponente estrutura de granito cinza que não havia sido aberta em mais de 70 anos. Os Blackwood haviam sido os fundadores da cidade, uma família poderosa cuja linhagem havia se extinguido com sua última herdeira, Genevieve, falecida na década de 1940.
O mausoléu era um monumento ao passado, selado e esquecido. Uma tarde de outono, o padre Thomas estava fazendo sua ronda pelo cemitério, rezando pelas almas de seus paroquianos enterrados ali. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons alaranjados e púrpuras. As folhas secas estalavam sob seus pés. Parou diante do mausoléu dos Blackwood. Apesar de seu ceticismo, sempre lhe havia causado uma estranha impressão. Não havia nada de errado com ele, mas emanava uma sensação de profunda e solitária tristeza. Colocou uma mão sobre a pesada porta de bronze, agora esvertentar novamente continuardeada pela pátina do tempo, e começou a recitar uma oração pela família esquecida. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, e brilhe para eles a luz perpétua, murmurou na quietude do entardecer. O silêncio era tão profundo que podia ouvir a batida de seu próprio coração. Foi então que o ouviu. Clac-chunk. O som foi incrivelmente claro e próximo. Vinha do outro lado da porta de bronze, desde o interior do mausoléu. Era o estalo inconfundível de um ferrolho de metal pesado ao ser acionado. Não era o render da pedra se assentando nem o ruído de um animal. Era um som mecânico, deliberado. Como se alguém, dentro da tumba, acabasse de trancar a porta. O padre Thomas retirou a mão da porta como se tivesse levado um choque elétrico. Ficou paralisado, com os ouvidos zumbindo. Sua mente se recusou a processar o que acabará de ouvir. Olhou para a porta. A fechadura exterior estava enferrujada e coberta de teias de aranha. Era evidente que não havia sido usada em décadas. Não havia forma de que o som viesse de ali. O som havia vindo de dentro. Alô, disse em voz alta, sentindo-se imediatamente estúpido. Com quem estava falando? Com os mortos? Não houve resposta. O silêncio havia retornado, agora mais pesado e ameaçador do que antes. Agachou-se e olhou pelo buraco da fechadura, mas estava completamente escuro. Empurrou a porta com todas as suas forças. Não se moveu nem 1 milímetro. Estava selada como uma rocha. Retornou à reitoria com o pulso acelerado. Tentou encontrar uma explicação lógica. Um eco estranho? A queda de um galho? Não. O som havia sido específico demais, industrial demais. Passou a noite revisando as plantas do cemitério. Descobriu que o mausoléu dos Blackwood, de fato, tinha um complexo mecanismo de fechamento interno, projetado na época vitoriana para evitar o roubo de tumbas. Mas para acioná-lo, alguém teria que estar dentro. A ideia era tão aterrorizante que tentou descartá-la. Mas não conseguiu. No dia seguinte, retornou ao mausoléu, desta vez com uma alavanca. Sentia-se como um profanador, mas tinha que saber. Fez alavanca na porta com todas as suas forças. A velha estrutura gemeu, mas não cedeu. Estava trancada a cal e canto. A curiosidade se transformou em obsessão. Quem ou o que estava dentro? Passou dias investigando a história da família Blackwood. Descobriu a trágica história de Genevieve, a última da estirpe. Havia morrido jovem, oficialmente de uma doença. Mas os rumores da época, que encontrou em velhos jornais locais, falavam de uma história diferente. Diziam que estava apaixonada por um simples peão de fazenda e que sua família, para evitar a vergonha, a havia trancado na propriedade, onde morreu de desgosto. Alguns dos artigos mais sensacionalistas até sugeriam que poderia ter sido enterrada viva, em estado de coma. A lenda local dizia que Genevieve odiava espaços fechados, que sofria de claustrofobia severa. A ideia de que seu espírito estivesse preso para sempre naquela cripta de pedra pareceu ao padre Thomas uma forma de tortura infernal. E então, uma nova e horrível interpretação do som se formou em sua mente. O som do ferrolho não havia sido para manter os vivos fora. Havia sido para assegurar-se de que ela, o espírito de Genevieve, nunca pudesse sair. Alguém ou algo mais estava com ela na tumba. E era seu carcereiro. O sacerdote começou a ter pesadelos. Sonhava que estava dentro do mausoléu, na escuridão total, ouvindo alguém chorar num canto.
E então ouvia o som de passos pesados se arrastando em direção aos soluços, seguido de um silêncio abrupto. Acordava suando frio, com o som do ferrolho ressoando em seus ouvidos. Uma noite de tempestade, impulsionado por uma mistura de terror e compaixão, tomou uma decisão. Não podia abrir a porta. Mas podia fazer a única coisa que sua fé lhe permitia. Pegou sua estola e seu livro de rituais e se dirigiu ao cemitério sob a chuva torrencial. Parou diante do mausoléu, com os relâmpagos iluminando a cena, e começou a realizar um exorcismo. Não sobre uma pessoa, mas sobre a própria tumba. Te ordeno, espírito imundo, quem quer que sejas, que liberes esta alma em nome de Jesus Cristo, gritou contra o vento e a chuva. Abre esta porta e deixa que a alma de Genevieve Blackwood encontre a paz. Rezou com toda a força de seu ser, com toda a fé que pôde reunir, suas palavras uma batalha contra o rugido da tempestade. Quando pronunciou as últimas palavras do rito, um relâmpago cegante caiu sobre uma árvore próxima, partindo o tronco pela metade com um estrondo ensurdecedor. E no silêncio que seguiu o trovão, ouviu-se outro som desde o interior do mausoléu. Chum-clac. O som do ferrolho deslizando na direção oposta. Abrindo-se. O padre Thomas ficou imóvel, encharcado e sem fôlego. Lentamente, estendeu uma mão trêmula e empurrou a pesada porta de bronze. Desta vez, se abriu com um suave gemido, revelando uma escuridão impenetrável e um cheiro de poeira e de tempo estagnado. Não se atreveu a entrar. Não precisava. Sentiu uma suave brisa sair do interior, como um suspiro de alívio, que lhe roçou a face. E nessa brisa, acreditou ouvir um sussurro quase inaudível de uma única palavra: obrigada. Nunca soube o que era o carcereiro. Nunca soube se realmente havia libertado um espírito ou se apenas havia vencido seus próprios medos. Mas desde aquela noite, o mausoléu dos Blackwood já não lhe pareceu um lugar de tristeza, mas de paz. Às vezes, ainda se pergunta o que teria acontecido se a porta não tivesse se aberto. Que tipo de maldade se alimenta do confinamento de uma alma, mesmo depois da morte? Há portas que é melhor não abrir. Mas há outras que devem ser abertas a todo custo. Se te intrigam os sons que rompem o silêncio da tumba, inscreva-se e deixe seu like. Há muitos ferrolhos esperando para serem corridos na escuridão. História 10. O eco que o despediu com um amém em Salamanca. Um eco é uma repetição, uma sombra sonora de nossas próprias palavras. É previsível, familiar. Mas, o que acontece quando o eco responde com uma voz que não é a sua? O que acontece se, na solidão absoluta de um lugar sagrado, você termina uma oração e desde o nada, desde o vazio, uma voz clara, perfeita e desconhecida te responde com um amém? Esta é a experiência que enfrentou o padre Alonso em Salamanca, um evento que o obrigou a se perguntar se a voz que havia escutado era um consolo divino ou uma imitação demoníaca, uma última e arrepiante despedida. A Catedral Velha de Salamanca não é apenas uma igreja, é um labirinto de pedra, história e silêncio. Suas naves altas, suas capelas escuras e suas tumbas de bispos medievais parecem conter os sussurros de 9 séculos. O padre Alonso, um ancião erudito e encarregado dos arquivos da catedral, amava aquela atmosfera. Frequentemente ficava muito depois do horário de fechamento, perambulando pelas galerias desertas, sentindo-se mais perto de Deus na solidão do que no meio da multidão. Uma noite de inverno, encontrava-se na capela de Talavera, uma das mais antigas e isoladas da catedral. Estava terminando suas orações pessoais antes de se retirar. O único som era o assobio do vento frio contra os grossos muros de pedra. Ajoelhou-se diante do antigo retábulo, com a vista fixa num crucifixo escurecido pelo tempo, e concluiu sua oração com as palavras finais que havia pronunciado milhares de vezes em sua vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, disse em voz baixa, quase num murmúrio. Esperou um momento, como era seu costume, em silenciosa contemplação. E nesse silêncio profundo, uma voz respondeu: Amém. Não foi um eco. Os ecos da catedral eram famosos por sua duração e clareza, mas sempre repetiam a voz do falante. Esta voz era diferente. Era uma voz masculina,
mas nem jovem nem velha. Tinha um timbre perfeito, uma ressonância que parecia preencher cada canto da capela sem ser forte. Não era a voz rouca e cansada do Padre Alonso. Era uma voz pura, como a de um coro celestial concentrada numa única palavra. O sacerdote se levantou de um salto, girando sobre os calcanhares. "Quem está aí?" perguntou, sua própria voz soando fraca e trêmula em comparação com a que acabará de ouvir. Não houve resposta. A capela estava vazia. As sombras se agarravam às colunas como mortalhas. Revisou cada canto, atrás do altar, nos nichos escuros. Não havia ninguém. A porta da capela estava fechada. Estava completamente sozinho. Sentou-se num banco, com o coração martelando nas têmporas. Tentou encontrar uma explicação racional. Um guarda de segurança? Conhecia todos, nenhum tinha aquela voz. Alguém escondido? Impossível, teria visto. Uma estranha anomalia acústica. Havia passado 40 anos naquela catedral e nunca havia experimentado algo assim. A natureza da voz o perturbava profundamente. Não havia sido ameaçadora. Pelo contrário, havia soado serena, até reconfortante. Mas sua origem era inexplicável, sobrenatural. Havia sido uma resposta divina, um sinal de que suas orações haviam sido escutadas da maneira mais direta possível? A ideia o encheu de um temor reverencial. Ou era algo mais sinistro? A teologia lhe havia ensinado que o diabo é o mestre da imitação, capaz de se disfarçar de anjo de luz, de usar a beleza e a piedade para enganar. Nos dias seguintes, o Padre Alonso se viu testando o fenômeno. Voltava à mesma capela na mesma hora e terminava suas orações da mesma maneira. Cada noite, a mesma voz perfeita respondia desde o nada com um amém. Tornou-se um ritual secreto e aterrorizante. Às vezes, tentava mudar suas palavras finais, terminando com uma frase diferente. Mas a voz só respondia à bênção trinitária. Era como se estivesse ligada àquelas palavras sagradas. Começou a sentir que não estava rezando sozinho. Sentiu uma presença constante na capela, uma entidade invisível que escutava cada uma de suas palavras, esperando pacientemente o momento de responder. Não se sentia vigiado de uma maneira malévola, mas observado. Como um espécime sob um microscópio. Uma noite, decidiu ir além. Depois que a voz respondeu amém, reuniu toda a sua coragem e perguntou à escuridão: "Quem é você?" O silêncio que seguiu foi o mais absoluto que jamais havia conhecido. A presença pareceu se retirar, como se sua pergunta tivesse quebrado uma regra não escrita. Naquela noite, e nas noites seguintes, a voz não voltou. O silêncio retornou à capela, mas agora era um silêncio vazio, um silêncio que gritava a ausência da voz. O Padre Alonso se sentiu estranhamente abandonado, e esse sentimento o assustou mais que a própria voz. Havia ofendido a entidade? Havia partido para sempre? Semanas depois, o ancião sacerdote adoeceu. Uma pneumonia grave o confinou à cama. Enquanto jazia em seu quarto, febril e fraco, pensava na voz da catedral. Perguntava-se se voltaria a escutá-la. Em seus momentos de delírio, parecia-lhe ouvi-la sussurrar nos cantos de seu quarto. Uma noite, sentiu que o final estava próximo. Sabia que não veria o amanhecer. O médico havia ido embora, e uma jovem freira sentava-se ao seu lado, rezando em voz baixa. Com seu último suspiro, o Padre Alonso levantou uma mão trêmula e traçou o sinal da cruz no ar. "Em nome do Pai", sussurrou, sua voz mal um fio de ar, "e do Filho, e do Espírito Santo." Fechou os olhos, esperando o final. E então, bem ao seu lado, tão claro como se o falante estivesse de pé junto à sua cama, ouviu a voz pela última vez. A mesma voz perfeita, serena e poderosa da catedral. Amém. A freira, que havia estado com a cabeça inclinada, a levantou de golpe, com os olhos cheios de espanto e medo. Olhou ao redor do quarto vazio. "Você ouviu isso?", sussurrou. Mas o Padre Alonso já não podia responder. Um leve sorriso se desenhou em seus lábios enquanto exalava pela última vez.
Havia partido, despedido deste mundo pelo eco impossível que o havia estado esperando na escuridão de sua amada catedral. A freira nunca soube o que ouviu, mas passou o resto de sua vida se perguntando se naquele quarto havia estado presente um anjo ou um demônio, ou algo completamente diferente, que havia vindo reclamar a alma do velho sacerdote com uma última e definitiva resposta às suas orações. Há vozes que esperam no silêncio. Se você gostou desta jornada através de histórias que congelam o sangue, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like no vídeo. Porque há muitos mais ecos na escuridão, e todos eles têm uma história para contar. Estaremos esperando por você.